Climate change is one of the biggest threats that our planet is facing. If temperature on Earth rises more than 2 degrees Celsius in comparison with the temperature in the pre-industrial era, the changes in our climate might be irreversible, and this could mean serious consequences. The rising of the sea level could actually eradicate low coastal areas in the planet, a lot of which are located in Europe. The scenario may seem pessimist, but it is real. It is estimated that the European cities are responsible of 50 to 70% of the carbon dioxide emissions produced by the 27 countries. And since more than half of those emissions are produced in and by cities, where about 80% of the population lives and works, the local authorities have a vital role in the mitigation of the climate changes. Taking this into account, the European Union created the Covenant of Mayors, the most ambitious initiative of the 27 member states in relation to environment protection. The Covenant of Mayors is a formal commitment undertaken by the supporting cities to go beyond the European Union's objectives in terms of the reduction of CO2 emissions by promoting and adopting energy efficiency measures and the increase of the use of renewable energies. Pedro Ballesteros explains to TV Energia from Brussels the main objectives of this initiative. The Covenant of Mayors, as you know, it consists of the formal commitment by the cities to go beyond the objectives of the European Union in terms of reduction of CO2 emissions. By doing that, the cities, they have to prepare a sustainable energy action plan. They have to demonstrate how they will achieve this objective, and they have to report on this. So it's something quite tangible. And the first obvious implication of this for the overall European Union policy on sustainable energy is that those cities, they will contribute to the objectives of the European Union as a whole in a very remarkable way. Os autarcas, ao assumirem este pacto, estão a estabelecer objetivos mais ambiciosos do que os objetivos da própria Comissão Europeia e da própria União Europeia de reduzir as emissões de 20%. Isto significa que terão que organizar as suas cidades de uma forma diferente, maior eficiência energética dos edifícios, transportes coletivos mais eficientes, uma forma de as pessoas poderem andar a pé de uma forma agradável, introdução de energias renováveis nos edifícios, uma mobilidade sustentável. Portanto, há toda uma série de medidas que os autarcas, em conjunto com os cidadãos, terão que promover para reduzir as emissões dentro das cidades. This is an initiative where the objectives in sight focused in actual projects and in measurable results. The supporting cities and regions formally undertake the commitment of reducing their CO2 emissions by at least 20% until 2020 through the development of sustainable energy. Through a mechanism of criteria of excellence, the European Commission supports the sharing between cities and regions joining the Covenant, the best practices in the field of sustainable energy in the world. A Covenant Secretariat, funded by the Intelligent Energy Europe programme, promotes the tasks of monitoring, networking, and promotion of this new challenge. The citizens also have to be informed of their city's results through regular reports. And what happens to the cities that don't accomplish the objectives? Out, with no further consideration, out of the Covenant, for the sake of all the other cities in the Covenant. Besides being presented as a solution for the growing issue of climate change, the Covenant of Mayors, which has the support of the European Bank of Investment, can also be assumed as a huge economic opportunity. Nós pensamos que as alterações climáticas têm impactos positivos, porque o aplicar as energias renováveis há novas ideias que dão origem a novos negócios, que são negócios diferentes, mas que poderão ter um impacto positivo na economia da cidade e para o cidadão, para a sua economia pessoal. Por exemplo, poderá poupar na gasolina, na fatura da eletricidade e do gás, tendo mais cuidado com a eficiência energética em sua casa, utilizando mais os transportes públicos, andar mais a pé, que é também mais saudável. A instalação, por exemplo, de energias renováveis, painéis solares para aquecimento da água, poderá ser bastante vantajoso também do ponto de vista económico. In addition to the importance of the cities,
The universities are also very deterministic contributors in the detection of problems and in the presentation of solutions and plans of action for the cities and regions. As universidades podem dar contributo muito importante às cidades logo na primeira etapa, na primeira tarefa que as cidades que aderiram ao Covenant of Mayors, ao Pacto dos Autarcas, têm que realizar, que no fundo é um diagnóstico energético, no fundo conhecer os fluxos energéticos, a matriz energética da cidade. Ou seja, as cidades têm que tirar uma fotografia e perceber o que é que se passa em termos de fluxos, em termos de fontes, de origens de energia e o que é feito com essa energia dentro da cidade, no fundo, em que atividades económicas é que essa energia é utilizada, que produtividade é que é conseguida com essa energia e depois quais são, no fundo, os desperdícios, os resíduos que são, no fundo, as emissões de CO2 que têm origem nesse consumo de energia. Para isso, as universidades podem apoiar as cidades a tirar esse retrato, essa fotografia, essa matriz energética. Numa segunda fase, e tendo o conhecimento do que é que se passa em termos de emissões de CO2 dentro da área geográfica do município, de uma cidade, é necessário elaborar um plano de energia sustentável. E este plano, no fundo, é um resumo das medidas que têm que ser implementadas pelas cidades para cumprir a meta que acordaram no âmbito do Pacto dos Autarcas, que é de reduzir 20% as emissões de CO2 até 2020. Agder, Almada, Aveiro, Cascais, Ferreira do Alentejo, Guarda, Lisboa, Moura, Oeiras, Palmela, Ponta Delgada, Porto e Vila Nova de Gaia have joined this covenant. We will take you to meet these cities and introduce you to their main initiatives for a sustainable future. The city of Aveiro, capital of the district of Aveiro, is located in central Portugal and is part of the sub-region of the Baixo Vuga. Aveiro is an important urban, industrial and commercial and tourism centre due to the ocean port, the railway and the university. With unique natural features, Aveiro is a diverse municipal territory, since it includes several islands in Rio de Aveiro and a portion of the coastal peninsula which is almost 25 kilometres long, closing the estuary in the west. The municipality boundaries are on land and on water through the estuary, with the municipalities of Evo, Estereja and Mutosa. Aveiro é uma cidade-região de referência em termos nacionais no que diz respeito a ambiente e desenvolvimento sustentável, não só porque temos sido pioneiros em atitudes de desenvolvimento sustentável, como sejam as bicicletas gratuitas, como seja uma qualidade de vida média razoável, mesmo exemplar em termos nacionais, bem como a nível de investigação a nossa Universidade de Aveiro. De facto, a Universidade de Aveiro é também uma universidade de referência em inovação e no que diz respeito às ciências do ambiente, também de importância nacional. E nós temos, desde 2005, um plano de ambiente e desenvolvimento sustentável em curso. Energy is also being taken into account in the municipal plan for the environment and sustainable development of Aveiro. Uma das ações é precisamente a ação energia. E quando surgiu o desafio a Aveiro da adesão ao Pacto de Autarcas, foi para nós o mais simples, a decisão do sim, na medida em que o próprio cumprimento dessa ação na temática energias do próprio plano em curso faz com que cumpramos também o desafio lançado pelo Pacto de Autarcas. In this context, Capel Philippe distinguishes some projects already underway in the municipality. Na ação de energia preconizamos essencialmente 3 grandes objetivos. O primeiro é gastar menos. O segundo é aquilo que se gastar ser de modo mais eficiente. E o terceiro é, tanto quanto possível, recorrermos a energias amigas do ambiente, sejam as alternativas, sejam as renováveis. Temos já em curso a Carta de Iluminação Pública. Temos também em fase de início a auditoria aos edifícios energéticos municipais. E, designadamente, iniciamos com o nosso Centro Cultural e de Congressos para precisamente darmos um exemplo à comunidade de eficiência energética dos edifícios. O terceiro ponto, e para nós também muito importante,
é concretizarmos um manual de boas práticas energéticas associado a uma campanha de educação e divulgação dessas mesmas medidas. Information about sustainable energy measures and projects is, as it seems, a matter that the population of Aveiro say they know little about. Still, they leave some suggestions. No caso do Distrito de Aveiro, temos, e por ser um distrito banhado por um grande frente litoral, era utilizar a energia das ondas do Oceano Atlântico, como também é nascente, como distrito também montanhoso, poderá haver zonas afetas a parques eólicos. Para além disso, determinadas cidades do distrito, pela sua topografia, permitirá criar acessos alternativos, nomeadamente ciclovias, evitando que hajam tantos veículos automóveis nas estradas. No meu caso pessoal, e depois de abordar várias alternativas de energia solar, acabei por optar por uma situação que permite abranger toda a área da casa, dentro de aquecimento de águas sanitárias, o aquecimento da casa, e permite inclusive que os excessos de energia permitam aquecer a água da piscina que cá tenho. Portanto, em termos de consumo, houve uma redução substancial de energia elétrica. É a única energia que consumo, que tenho cá em casa, e reduzi bastante os custos de consumo de energia. Efetivamente é uma aposta ganha, é um investimento que será compensador e que terá um retorno eficaz. The dissemination of information will be one of the roles of the Energy Agency of Baixo-Voga, which has not yet left the paper. Capal Felipe promises new happenings in the very near future. A Agência Energética do Baixo-Voga, numa relação intermunicipal com o nosso município, o Concelho Vizinho de Águeda, portanto é uma agência constituída por Aveiro e por Águeda, e que terá dois grandes objetivos. O primeiro é a definição do diagnóstico energético, portanto de uma matriz energética, e a partir dessa matriz energética evoluirmos para um plano de desenvolvimento energético que aplicaremos a estes dois municípios. Está em fase de candidatura e julgamos que estes dois documentos poderão ser colocados muito brevemente em execução. O outro importante dado foi a adesão à Energy City, à rede Energy City em termos europeus, e que tem permitido aos nossos técnicos da Divisão de Ambiente a partilha de boas práticas e dessa partilha de boas práticas resultar um melhor trabalho interno e externo em matéria energética. But there's more. Aveiro Municipality wants to do more than just accomplish the binding objectives of the Covenant of Mayors and promote the setting up of a solar and wind energy technology cluster. Temos projetos a anunciar brevemente na área da energia solar e eólica. E, por sua vez, também julgamos que a região de Aveiro é uma ótima região e temos esperança que no futuro isso se concretize para um cluster na área ambiental. E julgamos então que com a cultura, com a investigação e com o fabrico e a área operativa, que Aveiro tem todas as condições para ser um cluster de referência nacional e europeu em matéria de ambiente, e é esta uma ambição precisa, uma estratégia precisa de Aveiro cidade-região. The goals proposed are challenging, but the ambition of Aveiro is unshakable. So perspectives are the best. O principal resultado dos esperados será contribuirmos para reforçarmos as características de Aveiro, em que seja uma cidade feliz, saudável, feliz e saudável não só para o seu cidadão, mas para o ambiente que o rodeia. E aquilo que pretendemos é cumprir, e o Pacto dos Autarcas assim o diz, a regra dos 20-20-20, e para abraçarmos este desafio, com um plano que já está a decorrer desde 2005, apanhamos em 2009 este desafio de 20-20-20, e com certeza que é um desafio que, sendo um trabalho de todos, de cada indivíduo por si, e somado a todas as atitudes coletivas, é um desafio que nos agrada e que estamos convictos
que vamos chegar, e desde já uma palavra também de reconhecimento às cidades portuguesas que subscreveram este pacto, porque é precisamente também a atitude aditiva dos diferentes municípios que constituirá uma resposta do nosso próprio país, porque também são questões nacionais que estão aqui, de que estamos a falar. Cascais is a village in the Lisbon metropolitan area, about 30 minutes distance from the capital by the coastline train. It is the 5th most populated village in Portugal and has refused to be elevated to the category of city for touristic purposes. Cascais is also a municipality that is divided into 6 civil parishes and is limited by Sintra municipality in the north and by Oeiras municipality in the east. The south and west boundaries are enclosed by the Atlantic Ocean. Since the end of the 19th century, Cascais is one of the most appreciated touristic destinations in Portugal, both by national and international tourists, mainly due to its mild climate, beaches, landscapes, animation, and a variety of hotels and restaurants. The great potential for the promotion of sustainable development in Cascais is recognized by a positive aspect by the Deputy Mayor Carlos Carreras, who faces this challenge in an unpretentious and prudent way. E Cascais não podia ficar fora dessa responsabilidade. O que acreditamos nós que somos uma autarquia que tem condições de o poder cumprir, porque existe também algum esforço, quer de vontade política, e Cascais tem uma estabilidade política nestas matérias apreciável, quer também de investimento. E Cascais vive, felizmente, uma situação que não é tão grave quanto se verifica de uma forma global. E, portanto, podemos ter capacidade para canalizar meios financeiros para os investimentos que são necessários para poder cumprir o Pacto dos Autarcas. De algum modo, antes de aparecer o Pacto dos Autarcas, já nós vínhamos a desenvolver um conjunto de políticas que são confluentes e complementares ao próprio Pacto. E, portanto, é algo que tem a ver com a nossa macroestratégia de desenvolvimento, neste caso do desenvolvimento sustentável do próprio concelho de Cascais. Eu costumo dizer que nos orgulhamos muito de termos o privilégio de podermos estar a fazer o que estamos a fazer, do mesmo modo temos de ter a humildade para entendermos bem que estamos muito longe de chegarmos ao equilíbrio. Cascais was one of the first Portuguese cities to sign the covenant because the municipality considers that it possesses all the conditions that will allow it to accomplish and perhaps rise above the goals established by the European Union. Though this will not be an easy task. O objetivo é ultrapassá-las, sendo que há apenas numa área, e é uma área importante, que é a nível dos transportes públicos, que não depende dos municípios, depende do Governo Central, e essa é de facto, a meu ver, o grande desafio que os municípios têm que enfrentar para cumprirem o Pacto dos Autarcas. And the main supporter of the municipality in the fight against climate change, in the promotion of the rational use of energy and energy efficiency, is Cascais Energy Agency, which was created in 2007 and supervised by Carlos Carreras. Let's present the agency's main projects. O caça-lotes é nós disponibilizarmos aos nossos municípios, mas também aos nossos empresários, auditorias energéticas às casas ou às empresas, de modo a que cumpram um de dois objetivos, ou, do ponto de vista ideal, os dois. Melhorar a eficiência energética desses mesmos edifícios, desses mesmos equipamentos. A segunda, introduzir cada vez mais energias renováveis no aproveitamento, que temos que todos começar a entender que qualquer espaço público, inclusivamente, é um captador de energia, neste caso, de energia solar. E, portanto, o caça-lotes tem tido uma receptividade grande por parte dos municípios, porque é ganhar em toda a linha. Um outro exemplo é que nós não podemos pedir aos privados, sejam os particulares, sejam as empresas, para seguirem uma determinada linha, se nós, Estado, neste caso, se nós, Câmara, também não dermos e não começamos por ser nós a dar o exemplo. E, portanto, estamos a monitorizar os nossos edifícios e estamos agora a introduzir alterações, também a nível da eficiência energética e a nível do aproveitamento de energias renováveis, para podermos, de facto, então, cumprir aquilo a que nos propusemos. Em Cascais, o Grupo de Investigação em Energia e Desenvolvimento Sustentável, em conjunto com a Agência de Energia de Cascais e a Câmara Municipal de Cascais, elaborou a matriz energética do concelho, em que foram quantificadas
primeiro os consumos de energia, em termos de combustíveis, de eletricidade, de gás natural e outros combustíveis, e as resultantes emissões do consumo dessa energia. Foi também feita uma projeção até 2020 da evolução dos consumos nos diferentes vetores energéticos e, consequentemente, também das emissões, e depois foi formulado também um plano, o tal plano de energia sustentável, que aponta caminhos, direções a seguir para se conseguir cumprir a meta de redução das emissões de 20% até 2020. Por outro lado, concluímos a renovação de toda a frota automóvel da Câmara Municipal de Cascais. Essa já está concluída. E, portanto, costuma-se dizer com veículos amigos do ambiente. Não existem ainda veículos amigos do ambiente. Portanto, com veículos menos agressivos para o ambiente, mas foi um investimento considerável, mas que neste momento já se encontra concluído. In the initiatives promoted by the municipality, there were also information campaigns for the general public. Temos também todo um conjunto de apostas a nível da sensibilização que os municípios e que as empresas têm que cumprir para poderem também ajudar a Câmara, o município, a cumprir os seus objetivos do Pacto dos Autarcas. E, por fim, todos os investimentos que estão a ser realizados, quer públicos, municipais, já são todos eles acompanhados pela Agência Cascais de Energia e, portanto, todos eles introduzir sempre nas duas lógicas de maior eficiência energética, portanto, menor consumo e que esse consumo seja cada vez maior de energias renováveis, mas também disponibilizar aos nossos empresários informação, conhecimento, competências, para que também eles, no que estão a construir, e felizmente Cascais ainda verifica algum índice de investimento, possam também ter uma base segura em que possam acreditar, em que possa estar validada tecnicamente, para que também os seus edifícios já nasçam numa outra perspectiva. Sempre em três linhas, não é só energia, já o vinhamos a fazer, energia, consumos de água e também promover o mais possível a separação de resíduos. Naturally, the success of all these projects depends on the commitment of Cascais' population. Carlos Carreras reinforces that the participation of Cascais' population is a very valuable asset. Esse é um grande património que nós temos, não só por alguns dados que já temos a nível mesmo destas questões energéticas, mas somos dos municípios em que há uma maior adesão nas questões ambientais. The population of Cascais thank and show that they are knowledgeable. Sim, conheço inclusivamente este edifício e esta zona aqui, mas este edifício em particular é um edifício que foi certificado energeticamente e que está a ser alvo de uma série de estudos para maior rentabilidade energética e que no espaço, penso, de pouco tempo iremos ter uma série de alterações, inclusivamente a implantação de turbinas, girassóis fotovoltaicos, o CaçaWatts, que é um projeto muito interessante que Cascais tem, e há mais projetos a nível de energias renováveis no Concelho de Cascais. And now the main question is Cascais on the right track? De facto, estamos a evoluir no caminho da sustentabilidade. Hoje, eu não conheço em Portugal nenhuma cidade, nenhum município que possa dizer que já inverteu a lógica da insustentabilidade. Ainda estamos todos assentes num desenvolvimento insustentável. O nosso déficit é um déficit civilizacional, é um déficit de atitude e de cultura. E, portanto, nós temos que ter a humildade para também entendermos que está muito mais para fazer e que estamos muito longe de poder cumprir aquilo que são os mínimos aceitáveis para uma sociedade que se diz desenvolvida. Ainda para mais para uma sociedade que se diz desenvolvida e que quer que esse desenvolvimento assente na sustentabilidade. Estamos muito longe disso. Guarda County is located at an altitude of 1,056 meters and is the highest city in Portugal. It is situated in the center region of the country and it is part of north of Beira Interior sub-region, and it is known by the slogan strong, wealthy, cold, faithful and beautiful. Uma cidade competitiva tem que ser uma cidade sustentável, e uma cidade sustentável tem que ser uma cidade muito amiga do ambiente. A Guarda já é, por natureza, uma cidade bioclimática,
porque é uma cidade de montanha, acima dos 1000 metros de altitude, o que configura à Guarda condições de excelência para que se viva aqui como não se vive noutra cidade portuguesa ou noutras cidades da Europa. So it is easy to understand that signing to the Covenant of Mayors means a commitment, according to Joachim Valent. An important political tool that establishes goals and objectives. These objectives will have to be accomplished as soon as possible. Tudo se faz através de compromissos. E se nós assumirmos os compromissos, temos uma obrigação de os cumprir, e para os cumprir temos que ter números, temos que ter indicações, temos que ter parâmetros, e cabe-nos a nós, dentro dos compromissos, também fazer a monitorização do cumprimento desses parâmetros. Lighting and efficient public buildings, consumption monitoring, renegotiation of energy supplier contracts, and reforestation are some of the means that Guarda has used to achieve sustainability. Os edifícios com eficiência energética, a pintar o cinza de verde, e é também uma cidade que tem que ter mobilidade para todos. No fim, o que é que nós pretendemos? Que haja uma redução substancial do CO2 para que todos aqueles que aqui nascem e aqui vivem se sintam bem nas suas cidades e sejam embaixadores junto de outras regiões, por forma a que criemos atratividade. In Oraria, the Regional Energy and Environmental Agency of the Interior has contributed towards that. The regional agency operates as a department of the Cova da Beira Municipal Association. The main project of this agency is the Energy Optimization Plan, which is an in-depth study of lighting systems and public buildings energy optimization on 13 contemplated municipalities. Foi previsto que para a iluminação pública se conseguem reduções muito significativas, na casa dos 30%, quer em termos de faturação, quer em termos de redução de consumo de energia. Dos edifícios municipais, o trabalho é de certa forma feito à semelhança na iluminação pública, onde se vão a cada uma das instalações do município, quer sejam piscinas, pavilhões municipais, o próprio edifício da Câmara, portanto tudo isso é objeto de estudo, onde se faz uma auditoria e se recolhe informação para proceder de igual forma a estudos que visem a implementação de energias renováveis e a redução da atual dependência energética. O que aqui eu posso adiantar é que se consegue reduzir bastante o consumo de energias a partir de fontes fósseis e em pavilhões, tudo onde haja necessidade de água quente solar, consegue-se implementar energias renováveis através do recurso de painéis solares térmicos. Ainda nos edifícios municipais é feita uma análise ao consumo de energia reativa, onde são propostas a instalação de baterias de condensadores com a finalidade de aniquilar o consumo de energia reativa e libertar o município de um encargo de uma energia que não tem a necessidade de estar a pagar. Globally, the first stage of the Energy Optimization Plan is the reduction of CO2 emissions of about 6,000 tons in 8 of the 13 municipalities. But the scope of action of the agency isn't limited to the public sector. Inauraria is also working with nursing homes, daycare centres, and helping households who are interested in energy efficiency and CHP. A Inauraria, segundo o que sei até à data, foi a entidade que neste momento já realizou mais registros na microgeração, portanto temos já mais de 200 registros efetuados. Já temos vários clientes que já estão a produzir energia elétrica a partir de painéis fotovoltaicos no âmbito do Decreto-Lei 363 de 2007, portanto, onde se prevê a microgeração e, portanto, temos muito trabalho feito nessa matéria, quer a nível de estudo, de levantamento às instalações e dizer ao cliente, olha, você com um sistema com estas características vai produzir X por ano,
quer depois no apoio ao cliente na verificação se a obra está a cumprir os requisitos legais e aquilo, se o que foi adjudicado é realmente aquilo que está a ser cumprido. A Enerária faz esse trabalho. Nevertheless, the population is still asking for information. The people that live in Guarda are not aware of the Covenant of Mayors, but are definitely in favour of renewable energies. Na Guarda não ouvi falar absolutamente nada. Se houver possibilidades, todas as pessoas que deviam aderir ao projeto das energias alternativas. Eu tenho conhecimento porque apenas aqui trabalho umas eólicas que estão aqui montadas ao lado. Acho que colocava mais eólicas também aqui porque estamos numa zona bastante alta e penso que é muito bom aproveitar o vento. The mayor of the Guarda City Council also shares this opinion. Joaquim Valente wants to start investing more on renewable energies. But that's not only that. Apostar nas energias alternativas e, ao mesmo tempo, florestar. Lisbon is the capital of the largest city in Portugal. 27% of the national population lives within Lisbon metropolitan area. Lisbon is located in the region that goes from the Tejo estuary to the Setúbal Peninsula and presents a GDP per capita superior to the average of the European Union, which means it is the richest region in Portugal. Lisbon has several tourist attractions: the city historic centre, the Tower of Belém, the Chiado, and Bairro Alto are all areas that attract thousands of tourists to the city every year. However, out of the 27 European cities, Lisbon is the city with the second highest level of particulate matter in the air, right after Rome. The traffic is the main cause of these emissions that affect the air quality of the Portuguese capital. Naturally, this is a huge challenge, but that doesn't mean that Lisbon won't fight back. To the Environment Councillor, the Covenant of Mayors is important and ambitious, but Lisbon aims for more. Lisboa tem que estar na crista da onda, como costumo dizer, em relação a esta problemática das energias, das alterações climáticas. Muito embora nós queremos ser mais ambiciosos, o Pacto dos Autarcas aponta para 2020 e nós apontamos para 2013. E, portanto, estamos a querer ser mais ambiciosos nessa matéria e por isso é que estamos a regulamentar os novos edifícios, por isso é que estamos a exigir que todas as políticas tenham o ambiente presente e as energias, ou seja, é uma coisa transversal, não é uma coisa só do vereador do Pelouro do ambiente, é que todos os vereadores têm que ter este tipo de preocupações, seja na programação dos eventos, exigir que os eventos, por exemplo, sejam eco, as medidas de tráfego tenham a ver com isto, as novas construções com medidas energético-ambientais eficientes, as regas, as lavagens de ruas, os jardins sejam tratados com menos água e com mais eficiência energética. Eu tenho muita esperança, acho que as medidas são muito positivas e acho que há uma estratégia, ou seja, nós agora sabemos para onde é que estamos a andar. Há uma estratégia que, no fundo, vai englobando todas estas peças num objetivo comum e espero que em 2013 a gente já possa sentir a redução da nossa fatura energética em Lisboa. The president of the administration of the energy agency Lisboa Inova agrees and adds: O Pacto dos Autarcas, quando surge, não é novidade alguma. Nós, aliás, a Lisboa Inova deu um parecer à Câmara que lhe solicitou sobre se deveria ou não deveria aderir ao Pacto dos Autarcas e a resposta está escrita, é extremamente simples. E eu quase que diria nominalmente, a Câmara deve aderir ao Pacto dos Autarcas porque o plano que já aprovou é muito mais exigente que o Pacto dos Autarcas. Then how is Lisbon going to reduce what it spends on energy? And what projects have already started? José Sá Fernandes responds with practical measures and lots of savings. Desde logo, a ideia do Gonçalo Ribeiro Teles termos finalmente os corredores verdes, que no fundo são sumidores de carbono e que, portanto, têm uma importância vital até para o próprio bem-estar das populações. Se você tiver, por exemplo, no Jardim Constantino, tem menos 5 graus, por exemplo, no Almirante Reis. O Almirante Reis não tem árvores, o Jardim Constantino tem. Depois, termos políticas de poupança. As pessoas normalmente falam, quando falamos das energias, falamos das energias alternativas, das energias renováveis, com certeza, mas poupança.
E nesse sentido estamos, quer na água, quer na eletricidade, a ter políticas muito ambiciosas. Nós neste momento estamos a projetar mudar, por exemplo, as lâmpadas todas dos semáforos para LEDs. Só isso gera uma poupança extraordinária. Aliás, nos próprios edifícios municipais, e a Câmara deve dar o exemplo nisso, estamos a fazer a mesma coisa. Ou seja, mudar lâmpadas para lâmpadas de baixo consumo. As luzes da cidade hoje acendem e apagam porque têm um sensor. Antigamente era para um relógio, o que quer dizer que muitas vezes estava dia e estavam as luzes acesas. Isso deixou de acontecer, isso também é gerador de poupança. A maior parte agora dos carros do lixo da Câmara são movidos a gás e não são movidos a combustíveis fósseis e, portanto, isso também gera uma grande poupança, para além de respirarmos um melhor ar. Temos políticas também na área da mobilidade. Na área da mobilidade, apostarmos nas bicicletas, apostarmos em políticas de mobilidade pelos próprios trabalhadores da Câmara, tentarmos desenvolver programas de car sharing ou carpooling, também é uma medida positiva e também é geradora de poupança. Por outro lado, apostamos nas energias renováveis. Nós hoje, em algumas piscinas, as águas já são aquecidas por gás ou outras por painéis solares, o que é muito importante, porque também estamos a apostar nas energias alternativas. Em alguns edifícios de bairros municipais, estamos nos telhados a apostar precisamente também nos painéis solares, o que é apostar em energias alternativas. Lisboa Inova is responsible for the implementation of the City Council energy policies. The work of this municipal agency extends through several areas from urban planning to urban management. We distinguish 3 areas of their major areas of work. First of all, the built environment. O objetivo é melhorarmos o desempenho energético ambiental do nosso meio edificado e, nesse sentido, o certificado energético é um passo nesse caminho, não é? E, portanto, os resultados dos projetos que a Lisboa Inova está a desenvolver para edifícios, que são 2 projetos de intervenção, é o projeto de intervenção relacionado com esse edifício Campura e é o projeto de intervenção relacionado com vários edifícios de épocas diferentes de construção que nós chamamos de reabilitação sustentável. Nesse projeto de reabilitação sustentável são a ser estudados detalhadamente 5 edifícios e o que nós pretendemos com estes estudos destes edifícios, que pensamos que são tipologias muito típicas de Lisboa e que podem, portanto, os resultados destes nossos estudos ser um bom patamar de arranque para se poder alargar boas práticas, o nosso objetivo é definir essas boas práticas. Portanto, na realização destas tipologias, o que é que se tem que fazer? Porque cada edifício que eu lhe falei tem um contexto físico completamente diferente. There are also projects on improved mobility. Temos também um projeto muito interessante que foi lançado na Semana de Mobilidade de 2008 e que foi os primeiros pontos de carregamento para veículos elétricos. Nós conseguimos compreendemos que os veículos elétricos são uma medida importante tanto a nível do Governo, porque o Governo tem uma série de protocolos assinados até com outros objetivos, como criar postos de emprego, etc. Mas é uma iniciativa que a nós nos interessa extremamente. Porquê? Porque o futuro das cidades, e garanto que Lisboa tem esse futuro, e se tudo depender de nós, é muito rápido esse futuro, é que nós vamos ter acesso a uma produção de energia de forma descentralizada. Portanto, nós somos um país extremamente rico em recursos renováveis e a forma de fazer esta ponte com os recursos renováveis tem que ter 2 vertentes. O lado de as pessoas se mobilizarem para fazer os investimentos necessários para captar, por exemplo, a energia do sol e depois também a água da chuva, que tudo isto são recursos renováveis. Por outro lado, precisamos de os armazenar. Então, quando nós queremos armazenar eletricidade, aí o veículo elétrico é um excelente parceiro e, portanto, componente dentro deste mundo das energias renováveis e da descentralização da produção de energia e, por isso, também do armazenamento descentralizado de energia. E os veículos elétricos, sabemos que Lisboa foi já declarada como cidade piloto para, no fundo, a implementação das redes de pontos de carregamento para veículos elétricos. Em princípio, a partir de 2010, 2011, vamos começar a ter à nossa disposição veículos elétricos que para as cidades são extremamente interessantes porque não poluem no local. Não é que eles não poluam, eles não poluem no local. Agora, se nós conseguimos que muita da energia que eles utilizam seja renovável, também não poluem na fonte. Portanto, é este o desafio. E os plug-ins, já temos, portanto, 6 pontos de carregamento que neste momento só estão utilizados pela Polícia Municipal, mas já rapidamente vão ser abertos ao público. Another important sector is water supply. Portanto, nós temos um recurso que não utilizamos, que é a água secundária. A água, depois de ser utilizada em muitos usos, não devia de ser esgoto, porque é uma água que ainda é aproveitável.
principalmente a água da chuva, mas também algumas águas cinzentas. E então a ideia que já está a ser aqui agora concretizada com as obras que estão aqui ao pé de nós no Terreiro do Paço, colocar um coletor que vai tratar a água, portanto, onde vai haver na Etar de Alcântara o tratamento da água para poder ser utilizada como água secundária, portanto, para usos não potáveis, nomeadamente rega, e vai ser utilizada na rega de todo o troço onde está a ser neste momento construído o grande coletor de esgotos que está em construção desde o Terreiro do Paço até a Belém. The population of Lisbon identifies a few problems, and because concerns about climate change are real, they point out some solutions. Fazer publicidade sobre isso, alertar as pessoas para o problema do aquecimento global, para poder sensibilizar também. Acho que as pessoas não estão muito sensibilizadas em relação a isso. Talvez nos transportes públicos, apostar talvez em transportes com gás natural, por exemplo, ou hidrogênio, como existe noutras cidades. Talvez começar por aí. Só aí tentaria tomar medidas no sentido de reduzir a circulação automóvel dentro da cidade, no centro da cidade, e ter um maior cuidado com a limpeza das ruas, que infelizmente não andam muito bem limpas. Resta-nos aquela grande discussão que é o problema do trânsito na cidade de Lisboa. Nós hoje, já este ano, temos muito mais faixas de bus que o que tínhamos há 2 anos. Hoje já se consegue ir desde a Baixa até ao Campo Grande, ou até ao Lumiar, sempre em faixa bus, seguida, o que não havia, incluindo na Baixa. Estamos com muito interesse e muito empenhados em que haja um plano de mobilidade com todas as empresas, os grandes empregadores da cidade, para apostarmos em políticas de car sharing e carpooling. E, portanto, nós estamos a fazer isso no nosso edifício do Campo Grande, para saber de onde é que as pessoas vêm, para onde é que vão, e tentar ganhar sinergias para que as pessoas possam vir todas juntas e não vir só uma sozinha no carro. Lisbon has problems but presents solutions. Lisbon acknowledges the difficulties of accomplishing the European objectives, but is ambitious. The next 10 years will be of intense struggle. O facto de ser difícil não significa que não tenhamos que fazer todos os esforços para os conseguir alcançar. Moura is a municipality in the county of Beja, region of the Lower Alentejo. The municipality is divided in 8 civil parishes. The fight against unemployment and the resulting economic difficulties make Moura an example to follow. The weaknesses have been transformed into strengths, a lot due to the tireless work of the mayor, José Maria Postamina, recently considered Mayor of the Future by the North American magazine One World. The commitment to human rights, fair distribution of economic and natural resources, and the promotion of sustainable livelihoods were some of the justifications for the prize. In a location where solar radiation is extraordinarily high, is where the largest photovoltaic power central ever built is located, and therefore the signing of the Covenant of Mayors came naturally. Nós decidimos subscrever o Pacto dos Autárquicos porque nós já tínhamos feito um trabalho do ponto de vista da promoção das energias renováveis e da eficiência energética e achamos que era importante, digamos assim, partilharmos com centenas de municípios europeus o compromisso de reduzir as emissões de CO2 na linha do trabalho que tínhamos vindo a fazer. Nós identificámos no Conselho e estamos preocupados com a qualidade de vida, com o desenvolvimento, com o emprego. E verificamos que o Conselho de Moura tem potencialidades, digamos assim, únicas para a promoção das energias renováveis, neste caso na componente do solar. Identificamos essa oportunidade, conseguimos desenvolver um projeto e conseguimos captar os parceiros adequados para isso ser feito e nesse sentido, portanto, concretizaram-se importantes projetos no Conselho de Moura, que não só projetos do ponto de vista das energias, do ponto de vista da sustentabilidade, como também projetos geradores de emprego, que é uma das nossas principais preocupações, dada a elevada taxa de desemprego que temos no Conselho. In order to reduce the unemployment rate, and not only, it was possible to install in Amareleja the largest photovoltaic central in the world. With installed capacity of 46 megawatts, this power plant produces 93 million kilowatts per year, which is what more than 30,000 families' energy use, and reducing 90,000 tons of carbon dioxide emissions per year. The power plant took 13 months and occupies an area of 250 hectares,
has 262,080 photovoltaic panels and 2,520 flexible solar tracking systems. Although this central, now the responsibility of the Spanish company Acciona Energía, is the apple of José María Paz de Mina's eyes, it isn't the only energy project in Moura. Estamos a procurar desenvolver iniciativas em vários pontos, do ponto de vista da central, que é agora da responsabilidade de uma empresa privada. Foi construída uma fábrica de assemblagem de painéis, portanto, neste momento ocupa mais de uma centena de pessoas. Estamos a desenvolver um trabalho através de um fundo que foi criado para apoiar a microgeração. Por exemplo, há neste momento mais de 20 famílias e entidades, portanto, do Concelho de Moura que estão a instalar unidades de microgeração, quer para aquecimento de água, quer para a produção de energia, portanto, no Concelho. Temos 3 escolas do Concelho que têm pequenas centrais de produção de energia através do fotovoltaico. Estamos a fazer campanhas de sensibilização. Vai ser estreada dentro de pouco tempo uma peça de teatro chamada Tomar o Sol, precisamente para sensibilizar os nossos estudantes e os nossos jovens para esta matéria. Constituímos uma empresa municipal que está a gerir alguma destas atividades e começou em fevereiro a funcionar um laboratório que vai ter como objetivo a certificação na área das energias. E depois também desenvolvemos algumas iniciativas do ponto de vista dos diagnósticos, do ponto de vista da melhoria dos contratos com a EDP, do ponto de vista da substituição também das iluminações, por forma a atingirmos os objetivos de eficiência energética, sendo que queremos trabalhar a 2 níveis, embora o mais desenvolvido no Concelho de Moura seja a promoção das energias renováveis. But there's more. Em Moura, o grupo de investigação, em conjunto com a Câmara Municipal de Moura, está a desenvolver um projeto europeu para a criação de um cluster de desenvolvimento de novos negócios de energia no Concelho. Este projeto europeu é um projeto essencialmente de networking, em que estão a ser estabelecidos contactos com outros potenciais parceiros europeus e de outros países terceiros, com o objetivo de atrair financiamento para o Concelho. E este financiamento será para a criação de novas empresas na área essencialmente de energias renováveis. Das regiões da Europa onde há uma exposição solar com maior incidência e, como se compreende, é sempre muito mais vantajoso aproveitarmos os recursos, como é o caso da energia solar, da energia eólica e a hídrica também, com o Alqueva e com a outra sustentabilidade que temos ainda do resto das barragens, ainda se forem feitas, de maneira que é sempre muito positivo. Two of the Portuguese cities that signed the covenant are from the region of Alentejo. In addition to Moura, Ferreira do Alentejo are the municipalities in Alentejo region that engaged in achieving the goals established by the European Union. Moura municipality holds the largest photovoltaic power plant in the world, and Ferreira do Alentejo has the second largest photovoltaic power plant. It produces about 21,300 gigawatts of green electricity per year, slightly more than the municipality's annual electricity consumption. Susana Sobral, Director of Central and Lower Alentejo Regional Energy Agency, is very pleased with the fact that these two municipalities have signed to the Covenant of Mayors. O que eu estranhava era se estes 2 municípios não aderissem e por esta razão muito simples. Quer Moura, quer Ferreira do Alentejo têm a primeira e a segunda central fotovoltaica do mundo. Por isso, incute aos municípios e ao presidente do município, mais concretamente, uma responsabilidade acrescida. Nestes 2 municípios, além da existência das centrais, estão a ser desenvolvidos outros aspectos, quer da eficiência energética, quer das energias renováveis, que são interessantíssimos e que hão de contribuir certamente para o atingir das metas a que eles se propuseram. But the scope of action of ARECPA, Central and Lower Alentejo Regional Energy Agency, doesn't end in Moura or Ferreira do Alentejo. The agency, which was created 11 years ago, is responsible for an area that corresponds to 1/3 of the Portuguese continental territory, including the 2 largest municipalities in the country, Beja and Évora, and also the coastal area. The 32 municipalities that are involved in ARECPA, Central and Lower Alentejo Regional Energy Agency,
have benefited from various projects, including training, energy procurement, reactive energy, solar, public lighting, energy matrices and end-use energy efficiency, and the most important, the integrated energy management. No fundo, consistiu em fazer planeamento e o estabelecimento de planos de gestão energética para o âmbito do município, quer seja edifícios sobre a alçada municipal, quer seja iluminação pública, quer sejam outros edifícios que o município entendeu como necessários de intervenção. E estes dois projetos são fundamentalmente aqueles projetos que, ao nível municipal e ao nível da eficiência energética, podemos relevar como os dois projetos de bandeira da agência. De referir que, ao nível dos projetos de eficiência energética, obtivemos valores muito aceitáveis de poupanças de energia e de custos, com a aplicação de medidas relativamente fáceis de aplicar, e estamos a falar de poupanças que rondaram, em determinados casos, os 30% de poupança económica. This is quite important to a region such as Alentejo. The Mayor of Moura agrees and concludes. Identificar, digamos assim, um aspecto do desenvolvimento que possa ser duradouro, que possa criar riqueza e que aproveite as nossas potencialidades e que, do ponto de vista ambiental, portanto, seja sustentável. Porto City is known as the capital of the north of Portugal, or the undefeated city, the city that gave Portugal its name. Internationally famous for its wine, its bridges and its historical centre, distinguished as World Heritage by UNESCO, Porto is an important cultural centre and historically one of the political and economic pillars of the country. When we talk about the victorious city, we can't forget its population that brings it to life and gives it more character and personality. The population has a strong accent that fills and resounds in your ears. They're hard-working and enthusiastic, rough and opinionated. Porto is a symbol of progress that is not ashamed of its past, and in it supports the present and plans the future. Further, that, according to Álvaro Castelo Branco, will have to be more sustainable. Porto's Municipality Councillor for the Environment considers that the Covenant of Mayors is a valuable tool, that it is ideal to show the way forward towards environmental sustainability. É extremamente importante que demonstra ambição e demonstra estar disponível para um que é dos grandes desafios deste início do século. E, portanto, acho que o Porto, sendo uma cidade que se quer manter e continuar a afirmar no panorama europeu, como uma cidade cosmopolita e como uma cidade ao nível das mais importantes da Europa, acho que esta questão também não era despicienda dentro desta política e, portanto, do ponto de vista das questões energéticas e ambientais, acho que foi um sinal extremamente positivo e agora é preciso trabalhar para cumprir aquilo com que se comprometeu. Porto didn't wait for the Covenant to act, and that explains the projects that are already underway. In an initial stage, the City Council ordered a study from the Energy Agency, the city's sustainability report. This document defines the guidelines for the implementation of policies and action plans aiming for sustainable development. Há 4 anos, quando começou este mandato, nós entendemos que estas matérias eram extremamente importantes e que era preciso desenvolver uma política adequada para fazer frente a todos os desafios que se nos deparavam. O primeiro passo que nós demos foi criar a Agência de Energia do Porto. Pedimos à Agência de Energia, porque entendemos que a agência teria sempre características melhores para tecnicamente trabalhar estes assuntos, e a Câmara, em vez de o fazer, por não ter meios, pediu à agência como primeiro trabalho que fizesse a matriz energética da cidade do Porto, que não existia também, foi feita há cerca de 2 anos e meio. A matriz energética da cidade do Porto era importantíssima, porque só através da matriz energética ficamos a saber uma coisa que não sabíamos, que era, na cidade do Porto, em termos de energia, quanto se gasta, aonde se gasta e de que forma se gasta. Portanto, era preciso identificar toda a questão. Entretanto, encomendamos também à Agência de Energia que fizesse um estudo que redundou na apresentação desse trabalho que foi feito há cerca de 4 ou 5 meses, que é o relatório de sustentabilidade da cidade do Porto.
E com esses dois instrumentos ficamos muito à vontade relativamente àquilo que nós achamos que deveríamos fazer. One of the main conclusions of this report is that each resident of Porto produces about 5.3 tons of CO2 per year. The City Council intends to achieve the target of 3.5 tons of CO2 per habitant until 2013. O que temos agora não é aceitável, não é nada de extraordinário comparado com outras cidades europeias, mas do 3,5 parecia-nos que era aquilo que seria o ideal. To achieve these goals, Porto Energy Agency's part is essential. And here are some of the areas in which they're already operating. A Agência de Energia do Porto começou por fazer, como seu primeiro grande trabalho, o diagnóstico da situação energética no Porto. Portanto, fizemos a matriz energética do Porto que apresentamos há um ano atrás. Essa matriz deu-nos como grandes vetores de atuação, portanto, a promoção dos edifícios, que são os principais consumidores de energia no Porto, portanto, como um grande vetor. Temos também a questão da penetração do gás natural para usos de calor contra a eletricidade, por diminuição da eletricidade, que no Porto tem um peso histórico muito grande. E temos também um grande projeto de promoção das energias renováveis, com especial enfoque na habitação social, que é um projeto que nos é muito caro. Até 2010 teremos instalados na cidade do Porto 5.000 metros quadrados de painéis solares. Parte deles serão em bairros sociais. Segunda questão, importante também, aprovamos em Câmara um Observatório da Sustentabilidade, ou seja, desde há 4 ou 5 meses, não sei dizer ao certo, qualquer edifício novo que seja construído na cidade do Porto, obrigatoriamente terá o seu dono que apresentar um projeto de eficiência energética para o edifício. Isto é, obviamente tem que ser com a construção nova, não pode ser no que existe. Mas no que existe, nós, relativamente aos edifícios públicos entenda-se da Câmara Municipal, também estamos a fazer um estudo relativamente à sua eficiência energética, também para melhorar, e nós somos um grande proprietário na cidade do Porto, seremos o terceiro maior proprietário da cidade do Porto. Portanto, estamos também a trabalhar nessa matéria. Acresce aqui a questão do metro. Quando o metro começou a funcionar na cidade do Porto, melhorou enormemente as condições da cidade do Porto nesta matéria. E, portanto, sem dúvida nenhuma, que o metro é um meio extremamente adequado para diminuir as emissões de CO2. Portanto, são basicamente os eixos em que nós estamos a trabalhar neste momento nesta matéria. Engaging the population has been the hardest, but there are plans to achieve this goal. Nós só temos 2 anos, temos feito algum trabalho que nós consideramos de peso. O chegar às populações ainda tem sido em ações muito pontuais. Temos noção de que talvez a população não esteja tão informada quanto isso, mas estamos exatamente para ter essa noção agora a lançar um inquérito à população do Porto sobre os seus hábitos de uso de energia e dos seus conhecimentos sobre a energia, que também não temos, e pensamos que isso vai ser uma ferramenta muito importante. The agency wants to reach the population, and Porto folks have some ideas to share, and not only with the agency. Acho que podia haver bicicletas de utilização partilhada, que as pessoas pudessem pegar e largar na rua quando quisessem. Acho também que podia haver carros que as pessoas pudessem utilizar livremente na cidade, tipo táxis, mas que as próprias pessoas os conduzissem. E, por fim, acho que também podia haver contentores diferenciados para recolher lixo orgânico, que seria possível compostar, de modo a produzir energia elétrica e a reduzir a deposição de lixo nos aterros. E acho que com estas medidas já seria possível fazer alguma coisa pela sustentabilidade aqui na cidade do Porto. Acho que devia haver um incentivo para as pessoas colocarem painéis solares em casa. Somos um país com tanta exposição solar e acho que essa energia renovável devia de ser mais aproveitada. Devia de haver mais espaços verdes para as pessoas percorrerem, fazer exercício físico. Outra coisa, acho que deviam de tirar o trânsito do centro histórico do Porto e incentivar as pessoas a andarem, a utilizarem os caminhos pedonais. We leave some suggestions, even though for the Vice Mayor of Porto City Council there are no doubts. Porto isn't bad, but could and will be better. O Porto é uma cidade que não está mal, obviamente pode estar melhor, se não pudesse estar melhor nós não tínhamos assinado o pacto, mas pode obviamente melhorar e bastante, e eu acho que vai acontecer. Vila Nova de Gaia is the second largest municipality in Portugal and is part of the Porto metropolitan area, more specifically in the south margin of the River Douro. The famous port wine cellars are located in this city.
Originally created by two independent towns, Gaia and Vila Nova, they became a city on the 28th of June in 1984. The connection to the neighbour city is particularly strong, and not just because they share the heritage of the port wine. In the past, bourgeois and noble families of the invincible city of Porto had farms and holiday houses in Vila Nova de Gaia. Currently, due to the rapid economic growth, as well as the improvement in communications with the northern region, Vila Nova de Gaia is home to a large percentage of the population that works in Porto. The councillor, Mario Fontmagna, in interview on the Covenant of Mayors, gives emphasis to the environmental concerns that have been part of the political agenda of Gaia City Council. Como compromisso político que é, obriga a que os políticos que subscrevem essa convenção, digamos, tenham pelo menos uma orientação e tenham pelo menos esse mesmo compromisso no sentido de o vir em conjunto a tentar igualá-lo ou superá-lo. Há 10 anos esta parte, Vila Nova de Gaia não tem feito outra coisa senão tratar do seu bom ambiente e de tratar, digamos, daquilo que nós julgamos ser a sustentabilidade para o futuro, para que os cidadãos possam viver bem num concelho que é o segundo maior município do país. Gaia is helping the City Council in the implementation of environment and climate change projects. A Gaia foi criada há 10 anos exatamente no sentido de, já com essa perspectiva no futuro, de nós termos o cuidado e de racionalizarmos, no fundo, o gasto da energia, por um lado, daquela energia que é consumida, e, por outro lado, racionalizarmos também aquilo que são os projetos para o futuro em termos de sustentabilidade na economia do consumo energético e nas alternativas que são possíveis para esse consumo. And we are about to find out that in Gaia, they don't lack ideas or projects that promote sustainability. A produção do biogás na Sul Douro. Temos o caso em Gaia do aproveitamento de biogás a partir do aterro de Sermondo, onde a produção atualmente já atinge 4,5% do consumo de energia elétrica de Vila Nova de Gaia. O que isso significa que são largas toneladas de CO2 que não são emitidas ou que se podem contabilizar como redução. Recolha dos óleos alimentares usados para a produção de biodiesel. Queremos que as frotas ou a frota da Câmara também trabalhe e comece a consumir esse biodiesel. E fizemos um protocolo também com a CCDR para a melhoria da qualidade do ar, prevendo para o futuro e já num futuro imediato a construção de 2 novos parques urbanos em Vila Nova de Gaia. Provocar que as pessoas andem e façam a sua mobilidade através de bicicletas a energia elétrica, com uma participação económica extraordinariamente vantajosa para as pessoas e aproveitando uma grande maioria do tempo bom que nós temos, fazendo de facto essa mobilidade através de bicicletas elétricas, que isto chamamos-lhe a ciclocid. Toda esta panóplia de iniciativas que lhe estou a dizer, digamos, são fundamentais para a sustentabilidade e para este equilíbrio e para esse compromisso que é o Covenant of Mayors. The people that live in Gaia congratulate the local policy initiatives, but they have some suggestions. Apoiava mais as energias renováveis, porque o mundo e o país, neste caso estamos a falar em Portugal, depende de nós, não é? E nós vimos aí ao longo do dia e pessoas que não querem saber, é cigarros para o chão, é papéis para o chão, é tudo. Por aqui se vê o respeito e a cultura que temos pelo nosso ambiente, pelo país. Aumentar as zonas verdes, boa área de saneamentos, reciclagem e tentar diminuir a poluição. But Gaia, the only municipality in Portugal with blue flags all along its coast, a total of 17 kilometers, has also emphasized the importance of renewable energy. Grandes medidas que nós estamos a adotar ou que vamos adotar a curto prazo aqui em Gaia têm a ver com a iluminação pública, tem a ver com a produção a partir de energias renováveis, de energia elétrica ou mesmo energia térmica, conforme o caso seja para a água quente solar ou seja para a produção ou microgeração de energia elétrica. Depois há um plano que tem a ver com a reabilitação do centro histórico, que é aqui a zona das Caves, do Vinho do Porto, que é uma zona de património mundial, para o qual foi desenhado um plano mestre
de reabilitação urbana com todas as exigências energéticas. Digamos que vão desde a questão da certificação das habitações, de todos os edifícios de serviços e também das novas unidades que estão a ser construídas, em que os cuidados no projeto das próprias unidades, sobretudo os hotéis que estão aqui previstos e do Centro de Artes, já têm a ver muito com as novas normas de eficiência energética e com uma grande utilização de energias renováveis, bem como energias passivas, para que não haja necessidades de consumo tão elevadas. Relativamente à mobilidade, criou-se um espaço fechado, onde a redução do CO2 é efetiva, porque o número de veículos que podem circular nesta zona fechada da cidade está condicionada. Na generalidade do território, o projeto do metro tem vindo a avançar muito significativamente. No próximo ano, o metro chegará à Vila d'Este, em dezembro de 2010, e isso vai permitir que mais de 20 mil pessoas tenham acesso ao metro, que tem vindo a constituir um sucesso na redução dos quilómetros percorridos por cada família em Gaia ou a redução do transporte individual. Paralelamente a isto, fez-se uma semaforização através de LEDs eletrónicos e, além disso, em todos os serviços públicos está lançado e vai ser concretizado nos próximos 2-3 anos toda a certificação energética dos edifícios com introdução das medidas corretivas desses mesmos edifícios. Nos edifícios tipo desportivo, portanto, quer sejam pavilhões, quer sejam piscinas, temos um programa para a introdução de água quente solar, por um lado, que o caso da piscina da Granja é um caso efetivo, como também temos na piscina Maravedi, que é uma piscina aqui no centro da cidade e que, por estar integrada num conjunto habitacional que faz de sombra, nós vamos optar por uma cogeração. Digamos que a questão central do Covenant of Meias é medir o ponto de partida, portanto nós temos a matriz energética que foi já vamos na segunda edição, que já saiu e agora estamos a preparar a terceira, para vermos o ponto de partida, não é? Para daqui a 2-3 anos podermos analisar em que direção estamos a ir, porque uma coisa é a eficiência energética, outra é a eficiência económica e outra é o resultado que se obtém, porque se não conseguirmos reduzir, depois terá que ser analisado porquê. Luís Castanheira takes the opportunity to add the projects of public awareness to the list of solutions, as well as energy efficiency. For example, the public lighting in the street and the municipal buildings. Nós temos um grande projeto, uma grande linha de atuação atualmente na área da iluminação pública, que de facto no curto e médio prazo poderá ter um impacto muito significativo ao nível das emissões de CO2, da redução dos consumos e da redução dos custos para o município, mas as nossas atividades de sensibilização e que vão ao encontro daquilo que é a gestão da procura com a população podem ter um impacto idêntico ou ainda superior, sendo que estamos a tratar de coisas completamente distintas, porque uma é mais de curto e médio prazo, a outra é algo que exige um esforço mais consistente, longo no tempo e que ao mesmo tempo é mais intangível numa primeira fase, digamos assim. Portanto, nós temos várias linhas de atuação, desde a certificação energética de edifícios de todo o município. A Energaia é a única agência de energia neste momento no país certificada para fazer certificação energética de edifícios. Portanto, é uma área de atuação que temos. A solução passa por incorporar todas essas vertentes e não apenas uma ou duas delas. All these ideas have as a goal that is to meet the objectives set out by the Covenant of Mayors and, as a consequence, help save the planet, but without any demagogy. Sem ser demagógico nesta matéria, porque eu podia lhe dizer o seguinte: nós dentro de 1, 2, 3 anos temos a cumprir o projeto dos 20-20-20 e porque temos tido uma política sustentada ao longo de 10 anos, eu estou convencido que nós estamos muito bem colocados para sermos dos municípios, pela Europa fora, capazes de, no fundo, garantir que esse compromisso é uma realidade. Reducing 20% of the CO2 emissions in the cities that sign the Covenant of Mayors is the same as annually planting trees in an area larger than Hungary, or remove more than 35 million cars from the streets. And estimating that the barrel of petrol goes up by $50 by 2020, then we can save more than 8,000 million euros a year on importations. The challenge has been launched. The goals are ambitious, but so are the local intervenients.
But the responsibility can never fall exclusively on those who have the political authority. All of us can and must contribute. As cidades que aderiram ao Pacto dos Autarcas comprometeram-se a uma redução de 20% das emissões de CO2, ou de gases com efeito de estufa, até 2020. Em termos das cidades nacionais, das cidades portuguesas que aderiram ao Pacto dos Autarcas, as emissões por habitante, emissões de CO2 por habitante, são cerca de 5,6 toneladas. Isto é, cada habitante, em média, emite 5,6 toneladas de CO2 por ano. Uma meta de redução de 20% significa que cada um desses habitantes vai ter que reduzir em cerca de 1 tonelada, 1,1 toneladas, de CO2 por ano as suas emissões. 1 tonelada de CO2 é emitida, por exemplo, por um automóvel que percorre 7.700 km. Ou seja, se cada habitante quiser reduzir emissões de CO2 em 1 tonelada, tem que substituir, no fundo, o automóvel por um outro meio de transporte menos poluente. 1 tonelada de CO2 é também o mesmo que é emitido por pessoa numa viagem de avião entre Lisboa e Moscovo. The number of cities that sign rises every day, and it is likely that continues. Of the 516 European cities that have already committed to achieving the objectives proposed by the Covenant of Mayors, 13 are Portuguese, which is a very reasonable number. But the European Commission's General Director in matters of energy and transportation would like more and launches a challenge. That I would like very much to see more Portuguese cities entering into the Covenant of Mayors, including cities in less favored areas, maybe such as Beja or Funchal. This is for us something that could be always great, that we are realizing that through the Covenant of Mayors we can provide the best possible response to the financial crisis, because all the investments that you carry out at the level of the cities, you don't need a very long head time for deciding on those investments. They can be implemented quickly. They are being managed by the cities, so they can create jobs at the local level that are not going to be sent to China or India or wherever. And this is something that on top of that is involving the citizen and is giving the citizen the idea that they are finally taking in their hands the reaction not only against climate change but also against the financial crisis. The Covenant of Mayors is, in fact, a determining initiative that gives responsibility to the cities and its intervenients that can implement effective measures for the reduction of CO2 emissions. Europe and the world await expectantly the results of the sustainable energy plans submitted by the cities included in the Covenant. But the responsibility doesn't lie solely with the local authorities. We, as citizens, also have a word to say. All of us can contribute with small gestures that can help change the world.